E nós tomamos a decisão de dar a oportunidade para os irmãos fazerem algumas perguntas sobre a palestra de ontem à noite e a de hoje de manhã. E a palestra de agora à tarde, vocês também vão ter a oportunidade de fazer perguntas depois dela, no final da tarde, tá bom? Agora, só sobre a de hoje de manhã e a de ontem à noite, você que tem alguma dúvida, né? Pode perguntar. Levante a mão, o microfone vai chegar até você. Ali. Isso, fica de pé que é melhor para a gente ouvir, né? Sobre a oração de Jesus, ele diz: livra-nos do mal. E a expressão mais original, livra-nos do maligno. Nós vivemos num país místico, onde nós temos uma deusa que chama Aparecida, como a deusa Diana, que toma conta do país, nesse misticismo espiritual. Com a visão do preletor, no sentido de nos explicar essa parte da oração, livra-nos do maligno. Como orar nesse sentido? Livra-nos do mal. 예수님이 기도를 가르칠 때 우리를 악에서 원수 마귀에서 구해 주시옵소서 이렇게 하나님 앞에 기도하는 것을 가르쳐 줬는데 우리가 그 기도를 너무 못하니까 안 하고 못하고 그러니까 어떻게 하면 그런 기도를 잘할 수 있을까? 그 기도를 해서 마귀를 이길 수 있을까? 너무나 참 귀중한 질문해 주셨습니다. Eu creio que esse irmão fez uma pergunta muito importante. 이제 가장 중요한 부분은 사실 배우는 것으로 끝나지는 않고요. 실제적으로 기도하는 연습이 필요합니다. A oração é uma coisa que a gente precisa também praticar e crescer na oração através da prática. 문제는 이제 너무나 많은 사람들이 기도를 너무 쉽게 생각해요. 기도를 너무 쉽게 생각하는 게 문제입니다. O problema é que as pessoas pensam que oração é coisa muito fácil. 기도는 마음만 먹으면 할 수 있는 것은 아닙니다. Oração não é uma coisa que você vai fazer, vai conseguir fazer só se você quiser fazer. 기도는 마치 외국어를 배우는 거와 같다고 비교해서 얘기할 수 있습니다. Nós podemos comparar você desenvolver uma vida de oração a você aprender uma língua estrangeira, um outro idioma. 사실 기도의 언어를 실제적으로 배우는 것은 외국어를 배우는 것만큼이나 어렵습니다. E aprender a orar de maneira correta, a língua certa da oração, é como você aprender um outro idioma estrangeiro difícil. 아이가 태어나서 그 언어를 배우기까지 얼마나 많이 그 말을 듣습니까? Imagine vocês uma criança quando nasce, quanto tempo ela leva para aprender a falar normalmente tudo que uma pessoa fala? Quanto ela tem que ouvir? O quanto ela tem que ouvir para aprender a falar? 아이가 태어나서 수천 번 아빠, 엄마 들어야 비로소 아빠, 엄마라고 할 수 있는 겁니다. A gente sabe que uma criança depois que nasce, ela tem que ouvir durante muito tempo, milhares de vezes, pai, mãe, pai, mãe, papai, mamãe, para ela poder falar papai, mamãe, pai, mãe. 그렇게 수없이 많은 단어들을 듣지만 그것이 자기에게 깨달아질 때 비로소 그게 아이가 사용하는 언어가 되는 것입니다. E ela ouve assim muitas e muitas palavras, mas só quando ela compreende e torna aquelas palavras algo dela é que ela é capaz de falar com a boca. 우리가 이와 같이 하나님의 자녀로 태어났거든요. 하나님은 아버지고 우리는 자식들이죠. Vocês se lembram bem que da mesma maneira da criança, nós também somos filhos de Deus. Nós somos filhos e filhas de Deus, e Deus é o nosso papai. 그래서 하나님을 아버지라고 부를 수 있고 예수님을 구원자라고 부를 수 있지만
이게 하나님의 자녀로 태어난 순간 그게 그렇게 불려지는 게 아닙니다. E assim nós podemos chamar a Deus o Pai de nosso Pai Celestial, podemos também chamar Jesus de nosso irmão mais velho, como ele é, não é? Nosso Salvador eterno, mas isso também não vem assim, automaticamente, assim que a gente se converte, a gente já fala isso tão fácil. 말씀이 계속해서 들려오고 계속해서 들을 때 그 중에 성령이 움직이는 그것이 우리를 움직일 때 우리가 그걸 가지고 아이들이 알아들은 말을 가지고 아빠, 엄마 혹은 사랑해요 그렇게 얘기하듯이 하나님께 기도의 언어를 하는 것입니다. Nós vamos aprendendo a orar, e a orar de maneira correta, e a orar de acordo com a Bíblia, à medida que nós vamos lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, e o Espírito Santo vai nos fazendo compreender a palavra de Deus, e o Espírito Santo vai fazendo aquela porção, ou aquelas porções da palavra de Deus serem suas, e aí você vai orando de acordo com elas, como a criança vai compreendendo as palavras e vai soltando da sua boquinha de pouco em pouco, né? 그 기도 어떻게 실제적으로 기도하는 사람이 되는지에 대해서는 이 질문이 끝나는 대로 제가 상세히 말씀드리겠습니다. E como que você vai então na prática realmente orar? Depois que a gente responder as perguntas, eu vou fazer uma palestra sobre isso. 알겠습니다. 어떻게 기도해야 되나? 기도가 뭐냐? 알겠습니다. 그분 제가 영어에서는 막인데. 깜빡 잊어버렸습니다. Eu acabei falando muito um lado e esqueci de chegar na resposta do irmão sobre orar para nos livrar do maligno. 그 말씀에 이 악한 자, 여기 사탄을 얘기하는 것이 정확한 이해입니다. 맞습니다. O irmão falou acertadamente quando citou o original grego e disse que no original não é livrar simplesmente de algo mal, mas do maligno em si, de Satanás em si. Foi uma lembrança correta do original grego da Bíblia, da parte do irmão. 근데 그 말씀을 정확하게 이야기해서는 바로 그 앞에 나오는 말씀을 알아야 됩니다. Mas para entender bem essa parte que o irmão citou, nós temos que entender bem a parte do original que vem antes dela. 시험에 들게 마옵시고 악에서 구원하옵소서 이렇게 돼 있습니다. A parte que vem antes diz que primeiro é para Deus não nos deixar cair em tentação, e depois a parte que vem antes diz que é para Deus nos livrar do maligno. Primeiro, não nos deixar cair em tentação, e depois nos livrar do próprio diabo. 우리를 시험에 들게 마옵소서라고 하는 것이 그것도 사탄의 시험과 관련돼 있습니다. E quando a parte anterior do texto original diz que é para a gente orar para que Deus nos livre de tentações, o sentido ali é que você deve orar para você se livrar, não cair em tentações do próprio Satanás, em investidas contra você, né, ataques, dardos inflamados que vierem contra você, do próprio diabo. 근데 사탄의 시험에 빠지게 되면 결국 사탄의 손에 사로잡히게 돼 버립니다. E isso, o texto bíblico está escrito assim nessa estrutura, irmão, porque a hora que a gente sofre um ataque do diabo, uma tentação de Satanás, se a gente cair na tentação do diabo, a gente não cai simplesmente na tentação dele, a gente cai na própria mão dele, a gente cai na mão de Satanás. Por isso a segunda parte, a segunda seção do texto, Jesus ensina a gente a orar também para não cair nas mãos de Satanás. 구원이라는 게 무엇입니까? 사탄의 지배에서 건진받아 하나님의 백성이 되고 성령 하나님의 지배를 받는 거죠. O que é essa palavra avivamento? Quando acontece o avivamento de maneira simples na vida de um ser humano? Ele vivia sem Cristo, ser humano em geral que se tornou crente, né? Ele vivia sem Cristo, embaixo do domínio de Satanás, da influência do diabo, porque ele não era crente. Aí ele passa por uma experiência de conversão, encontra-se com Cristo e recebe o Espírito Santo na conversão. A partir desse momento, ele começa a buscar a palavra e a orar dentro da palavra,
E ele começa a receber, mediante esse movimento de oração na palavra, da palavra e da oração, ele começa a receber cada vez mais plenitude do Espírito Santo. E quando ele vive essa plenitude do Espírito Santo, ele vive dominado pelo Espírito Santo. E quando você alcança essa vida dominada pelo Espírito Santo, ou na plenitude do Espírito Santo, a gente pode dizer que você alcançou um avivamento. 결국 우리가 악의 지배를 받는 것은 구원받기 이전에 불신자의 삶으로 돌아가는 것을 말합니다. Por isso é terrível, né? É terrível quando um crente, um irmão nosso, infelizmente pode acontecer, não devia, mas pode. Uma coisa terrível quando ele cai na tentação e ele peca contra Deus, porque é como se fosse ele voltasse lá atrás na vida de não crente e se colocasse de novo embaixo do domínio de Satanás, de novo nas mãos de Satanás, como quando não era crente. Então é terrível quando um irmão nosso, uma irmã nossa, cai na tentação, no ataque do diabo, peca e cai nas mãos de Satanás. 자, 여기서 제가 간단히 말씀드리면 시험에 빠지게 되면 간단히 얘기하면 신자로 사는 게 아니라 불신자로 삽니다. E é muito triste, né? Não devia acontecer, mas acontece quando o irmão, a irmã assim cai na tentação e peca e cai nas mãos do diabo. A coisa mais terrível que eu acredito que acontece é que aquele que deveria viver e estava vivendo normalmente como um crente, como um filho de Deus, a nova vida em Cristo Jesus, ele volta a ter a experiência da vida de não crente, do tempo que ele não tinha nada com Cristo. Ele volta àquela situação terrível. 근데 우리가 실수로 불신자처럼 살 수 있지만 계속해서 불신자처럼 salaga는 것은 이게 사탄의 지배를 받고 있는 것입니다. Por erro nosso, por descuido nosso, por falta de oração, a gente pode infelizmente pecar e cair na tentação e cair nas mãos de Satanás. Mas o crente verdadeiro não pode viver para sempre assim. 그렇기 때문에 그것을 극복하는 방법은 실제적으로 기도하는 것밖에 없습니다. E a única maneira que o crente verdadeiro tem de se livrar dessa situação é quando ele passa pela experiência de arrependimento e volta a se consagrar ao Senhor pela oração. 시험에 들지 않게 기도하라고 말씀하신 예수님은 베드로에게 너 시험에 들지 않도록 기도해라고 하지 않았습니까? O mesmo Jesus que na oração do Pai Nosso nos ensina que a gente deve sempre orar para não cair em tentações, em ataques do diabo, para nós sermos libertos das mãos de Satanás, é o mesmo Jesus que chamou Pedro, né, olhou para Pedro e falou: Pedro, ore, vigie para que você não caia em tentação. 시험에 들지 않는 자로 살아가는 것의 삶의 내용이 무엇일까요? Qual é o conteúdo da vida de um crente que vive sem cair em tentação? Qual é? 시험에 드는 것이 불신자로 사는 거라면 시험에 안 드는 것은 하나님의 아들로 딸로 멋있게 사는 것입니다. O conteúdo disso é que quando você mantém uma vida consagrada, sem se deixar cair em tentação, sem se deixar cair no pecado, nas mãos de Satanás, você vive uma vida maravilhosa, nota 10, uma vida felicíssima, como filho de Deus, como filha de Deus. 그렇기 때문에 우리가 하나님의 자녀로 멋있게 살기 위해서 기도에 분투하는 것은 또 날마다 기도하는 것은 너무나 중요한 것입니다. Por isso é muito importante, entendeu? Para você viver uma vida de crente verdadeiro, feliz, abençoada, em comunhão profunda com Deus, é muito importante que diariamente você ore para não cair em tentação. Peça ajuda de Deus para não cair em tentação, não cair no pecado, não cair nas mãos do inimigo. 신자마다 기도를 해야 되는 것은 다 똑같지만 신자마다 기도의 양은 시간은 다 다릅니다. Todos nós como crentes temos que orar. Todo crente tem que viver em oração. Mas a quantidade de tempo que a gente tem que orar, precisa orar, é diferente de um para o outro, entre nós. 우리가 보듯이 우리 모두가 밥을 먹어야 삽니다. 밥을 먹어야 살아요. 밥을 먹어야 산다고.
Todos nós temos que comer para viver. 다 밥을 먹어야 사는 것은 똑같은데 밥을 먹는 약은 다 달라요. Todos nós que estamos aqui reunidos, todos nós temos que comer para viver, como a gente almoçou agora. Mas cada um tem que comer uma quantidade diferente. Cada um tem que comer um pouco diferente, uma quantidade diferente. 자, 어린아이에게 própria para si. 어린아이에게 어른의 밥을 먹도록 하면 어떻게 됩니까? Imagine vocês se uma irmã da igreja agora aqui no almoço, que veio com uma criança, com um filhinho, ela fizesse o filhinho dela comer igual o marido dela come, ou igual ela mesma come, e ela fizesse a filhinha ou o filhinho comer daquele jeito, aquela criancinha tão pequena, o que ia acontecer? 이게 아빠가 이만큼 먹으니까 너도 이만큼 먹어. 그러면 애 죽이는 겁니다. Se a mãe falasse assim, ó, como teu pai comeu um pratão assim, dessa altura, você vai também comer um pratão assim, dessa altura. Se a mãe fizer isso com a criança, ela vai matar a criança. 이게 우리 모두에게 엄청나게 큰 위로가 된다는 사실을 기억하기 바랍니다. Eu quero que vocês se lembrem que essa verdade, ela se transforma num consolo, um conforto muito grande para nós. 어렸을 때는 적게 먹고 성장하면서 더 먹는 것입니다. A gente come pouquinho quando é criancinha e vai aumentando conforme vai crescendo. 그러니까 얼마나 많이 먹느냐가 중요한 것이 아니라 이 성장에 따라서 날마다 먹느냐, 그게 중요한 것입니다. Por isso, o que realmente importa não é o quanto a pessoa come, mas se ela come continuamente à medida que ela cresce, conforme ela precisa. 제가 그 정도만 말씀드리겠습니다. 질문? 기도에 대해서 마귀기는 기도에 대해서 어떻게 얼만큼 기도해야 거기 먹는 거하고 관계를 안 시켰죠. 그게 그러니까 기도를 날마다 해야 된다는 거죠. O sentido que ele está colocando aqui, que ele fez essa ilustração, né, de comida, é que então a gente tem que da mesma forma orar diariamente, né? Orar nesse sentido de vencer as tentações e não cair nas mãos de Satanás. 기도 안 하고는 사탄의 시험을 이길 방법이 없습니다. Para a gente poder não cair nisso. Como ele disse no começo, a gente nunca deveria cair em tentação e cair no pecado, cair nas mãos do diabo. Você deveria viver sempre uma vida feliz, cheia de Deus, como filho de Deus. Mas infelizmente pode acontecer. E a única maneira que você tem para realmente não cair em tentação nas mãos do diabo é você desenvolver uma vida contra isso de oração dentro da palavra. 제가 왜 그렇게 말씀드리냐면요, 이게 중요하기 때문에 조금 더 말씀드리는데요. 우리가 하나님의 말씀을 아는 것만으로는 사탄의 유혹을, 시험을 물리칠 수가 없어요. Eu vou falar mais uma coisa aqui, porque isso é muito importante. Você nunca vai vencer a tentação do diabo pelo que você aprendeu da Bíblia, nunca. 하나님의 말씀이 우리의 가슴에 기록돼야만 그 말씀이 지혜가 되고 능력이 돼요. Só quando essa palavra de Deus que você aprendeu intelectualmente, racionalmente pelo estudo bíblico, só quando ela descer ao seu coração, fizer raízes no seu coração e se tornar você, e você se tornar essa palavra, que você vai ter condição de vencer Satanás. 제가 오늘 아침에 교회 오다가 저쪽 건물 건너편 건물에서 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라는 말씀을 보았습니다. Eu fiquei muito surpreso quando estava vindo hoje cedo aqui para a igreja e olhei para um prédio grande que tem aqui do lado e tinha um outdoor, uma espécie de um outdoor grande escrito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aí eu perguntei, o que é isso ali? Por que está um outdoor grande, bonito? Aí disseram que a pessoa é uma pessoa crente, né? Pessoa que administra o prédio, parece que é a proprietária do prédio, é uma senhora crente. 그런데 너무 안타까운 게 진리를 알지니 할 때 진리를 알지니 이걸 얘기하는 게 아닙니다. Mas quando você vê lá o texto bíblico dizendo, e conhecereis a verdade, o original grego não quer dizer simplesmente você entender a verdade na sua cabeça. 진리를 알고 체험하는 것을 말합니다. 체험하는 거. Essa palavra desse texto grego que está escrito linda nesse outdoor aqui do lado, ela quer dizer você compreender a verdade 다시 말해서 intelectualmente e depois experimentar a verdade. Ela descer ao seu coração e você experimentar a verdade na sua vida. 다시 말해서 진리의
이의 말씀이 우리 마음판에 기록되는 것을 말합니다. O sentido ali daquele texto é quando a palavra da verdade entra na sua mente pela sua compreensão e desce ao seu coração e fica gravada, enraizada no seu coração, é que você é liberto por ela. 제가 왜 이 말씀을 드리냐면요, 이 32절을 정확하게 이해하는 말씀이 31절입니다. E eu estou dizendo isso porque para você compreender essa palavra que está nesse outdoor, 자, do 요한복음 verso 8장 31절 32 보시죠. e de João 8:32, você tem que compreender João 8:31. João 8:32, né, onde está escrito. Para compreender João 8:32, você tem que compreender João 8:31. Podem ler João 8:31 e 32. Podem ler? 1, 2, 3. Toda vez que você lê um versículo, ele falou, você precisa olhar os outros versículos, o contexto próximo e remoto dos versículos, para entender a palavra, senão você nunca vai entender a Bíblia direito. 자, 처음에는 하나님의 말씀이 우리 안으로 들어오죠. No princípio, a palavra de Deus entra em nós. 그 다음에는 우리가 어떻게 합니까? E aí a gente faz o quê? 예수님 말씀 속으로 들어가잖아요. 말씀 속으로. E nós vamos então entrando dentro da palavra também. 내가 더 커요, 말씀이 더 커요. 내가 더 커요, 말씀이 더 커요. Qual é maior, você ou a palavra de Deus? 말씀이 더 크죠. A palavra de Deus é maior que você. 말씀이 나를 지배하고 다스립니다. A palavra de Deus toma você, ela encampa tudo você e domina você. 내가 말씀 속으로 들어가면 말씀은 집이 되고 나는 말씀 집에서 사는 사람이 되는 거죠. E assim, quando você mergulha na palavra, entra na palavra, se aprofunda na palavra, ela toma você e ela domina você. 바로 그것을 말씀하는 게 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라고 한 것입니다. Esse é o sentido de quando o texto bíblico diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Dessa maneira, quando a palavra 말씀 속으로 들어가는 건 entra em você e você entra na palavra dessa maneira. 기도를 통해서 그렇게 되는 것입니다. Só que esse gravar, esse enraizar da palavra no seu coração, transformando você, ele acontece depois que você entende, só através da oração. 자, 이제 뭐 그 정도 뭐 질문 더 이상 받긴 그런 것 같은데 시간이 많이 가서요. 더 혹시 중요한 거 하나만, 한 사람만 더 질문을 받겠습니다. Ele falou que não sabe o que vai ser do tempo, porque para responder uma pergunta só foi quase uma palestra. Mas ele vai dar oportunidade para ter outra pergunta. Alguém quer fazer outra pergunta? 어제 안데르슨 목사님 한 얘기, 어제 그 얘기하라고 목사님은 100번 더 시험 받는다고 교인보다 또 목사님이 무너지면 교회 다 무너지고. 오케이. 어제 오케이. 저녁 먹을 때. 오케이. 여기 질문. 아니 안데르슨 목사님 얘기 먼저. 오케이. 특별히 목사님이 그 시험에 대해서 말씀하셨기 때문에 지금 minuto só vai responder aqui 하나 더 ligada com aquela pergunta, uma coisa que o pastor Anderson perguntou. Pode se sentar, depois o irmão já vai ter oportunidade. 굉장히 중요한 말씀을 좀 드리겠습니다. Isso é uma palavra muito importante que eu vou dizer para os pastores, 그 em particular sobre o que o pastor Anderson colocou. 사단이 이 시험을 할 때 목사들을 더 많이 시험하겠습니까? 성도들을 더 많이 시험하겠습니까? Respondam vocês para mim. Quando o diabo nos ataca e nos tenta, ele ataca mais os membros da igreja ou o pastor da igreja? Hein? Os membros da igreja ou o pastor da igreja? Qual que ele ataca mais? Hein? 목사님 더 많이 공격한다. 그런데 목사님들은 그렇게 목사님들은 사단의 시험을 안 받는다고 대부분 생각합니다. Talvez o irmão seja pastor, alguma coisa assim, porque em geral os membros da igreja, os pastores pensam assim, que nós somos muito atacados pelo diabo. Mas os membros da igreja pensam assim: o pastor nunca vai cair na tentação, o pastor nunca vai ser tentado pelo diabo, o pastor nunca vai cair. Os membros da igreja acham que é fácil assim.
자, 그거는 완전히 오해입니다. 완전히 오해입니다. Esse é um entendimento completamente errado que os membros da igreja têm do pastor. 사탄이 얼마나 똑똑한데요. 성도들도 시험하지만 목사는 더 시험합니다. O diabo ataca os membros da igreja, mas ele ataca muito mais os pastores. 전쟁터에서 이렇게 군인들이 싸우는데 쫄병을 죽인다고 전쟁에서 집니까? Imagine você que um exército está em guerra. Um exército está numa guerra comum. E aí, de repente, durante aquela guerra, um soldado daquele exército toma um tiro e morre na guerra. Aquele exército já perdeu a guerra? 미안하지만 에? 사병 Já perdeu ou não? 전쟁이 아니었어. 사병 여러분 죽어도 괜찮습니다. 좀 안타까운 일이지만 É muito triste, é uma coisa muito triste, né? Um soldado morrer, mas não é porque morreu um soldado que aquele exército perdeu a guerra. 그러나 전쟁을 이끄는 사령관을 죽이면 어떻게 됩니까? 전쟁을 이끄는 사령관을 죽이면 어떻게 됩니까? 지휘관을. Mas e se de repente durante a guerra um exército consegue matar o general que comanda todo o outro exército? 전쟁은 끝나는 것입니다. O que acontece? 사단은 Um exército consegue matar o general que comanda o outro exército inteiro, consegue matar ele. O que acontece nessa guerra? 사단은 성도 한 번 시험할 때 목사님들을 100번 시험합니다. Exatamente, aquele exército perde a guerra. É por isso que o diabo trabalha assim, como eu conversei ontem à noite no jantar com o pastor Anderson, né? 성도 하나가 Para cada vez que o diabo tenta um membro da igreja, ele tenta 100 vezes o pastor. 성도 하나가 넘어진다고 교회 넘어지지 않습니다. Se um membro da igreja, infelizmente, não devia ser, né? Infelizmente, cair na tentação e der lugar para o pecado, um membro da igreja, aquela igreja não se acaba. 그러나 목사님이 넘어지면 교회가 쓰러집니다. Mas se o pastor que está à frente da igreja cair em pecado e cair em tentação, aquela igreja toda sofre um colapso. 특별히 목사님 중에도 교회를 이끄는 담임 목사가 넘어지면 교회는 끝납니다. Especialmente quando se trata do pastor titular, o pastor principal que está à frente da igreja, quando esse pastor, infelizmente, cai em tentação, dá lugar para o pecado, acontece um colapso geral na igreja. 혹시 여러분 중에 그 소를 키우는 분 계십니까? 소. Tem alguém aqui que cria vaca, que é criador de gado? Tem alguém aqui assim, que tem alguma vaca? 소를 키우시는 분이 몇 분 계시는군요. Estou vendo que tem vários irmãos que criam vaca, que tem gado. 소를 대부분 그래서 제가 소를 가지고 얘기하겠습니다. Eu vou falar sobre criação de gado. 이 구약 성경에 보면 소를 죄를 지면 이제 어떤 사람이 죄를 짓느냐에 따라 소를 가져다 희생 짐승으로 드리든가 양과 염소를 드리든가 했습니다. No Velho Testamento, quando uma pessoa pecava, ele tinha que sacrificar um novilho, não é? Diante de Deus para ser perdoado daquele pecado. 일반 백성이 죄를 지으면 이 양이나 염소 그런 걸 드리면 됐습니다. E aí, quando uma pessoa pecava, cometia um erro assim, bastava sacrificar um novilho, um bezerro, coisa assim, não é? Ou um cordeiro que era perdoado. 오늘날의 목회자에 해당되는 제사장이 죄를 지으면 양이나 염소 드리면 안 됩니다. Mas quando o sacerdote que dirigia o culto cometia um pecado, não podia simplesmente sacrificar um cordeirinho, um bezerrinho. 양이나 염소 100마리 가져와도 안 됩니다. Mesmo que trouxesse 100 cordeirinhos, 100 bezerrinhos para sacrificar pelo pecado do sacerdote, não tinha como. 오히려 제사장이 오늘날 목회자에 대한 제사장이 죄를 지면 소를 드려야 돼요. 소. Quando havia pecado do sacerdote, que simboliza o pastor hoje, tinha que sacrificar uma vaca, né? Um animal completo, formado. 그러나 일반 성도들이 어떤 죄를 져도 소를 드려야 되는 경우는 없습니다. Mas entre as pessoas do povo de Deus, quando alguém pecava, não existia caso que tinha que trazer uma vaca, né? Um animal adulto pronto para ser sacrificado. 근데 딱 한 가지 예외는 있습니다. Só há uma exceção. 그게 뭐냐면 하나님의 백성 모두가 다 한 사람도 예외 없이 죄를 짓을 때 말입니다. Havia uma exceção quando era um pecado de todo o povo de Deus, de todo o povo de Israel.
하나님의 백성 모두가 다 죄를 졌을 때 그때 소 한 마리를 드립니다. E quando era um pecado grave de todo o povo, aí tinha que sacrificar um animal maior, adulto, formado. 이상하지 않습니까? Você não acha estranho? 제사장 한 사람의 죄하고 하나님 백성 모두의 죄하고 똑같다는 것입니다. Olha que coisa incrível. O sentido é que um pecado de um pastor, de um sacerdote, era equiparado a um pecado de todo o povo. Olha o tamanho do pecado que é o pecado de um pastor. 그렇기 때문에 사단은 어떻게 하든지 목회자를 죄짓게 해가지고 교회를 무너뜨리려고 하는 것입니다. E por isso a estratégia principal do diabo é sempre essa: ele pegar o pastor, pegar o principal pastor que está à frente e fazer ele cair no pecado, porque o diabo sabe que a hora que ele tiver sucesso, ele derruba aquela igreja. 똑같은 죄지만 똑같은 죄가 아닌 것이죠. É o mesmo pecado, mas o resultado é diferente. 그래서 우리 성도님들이 목회자를 위해서 기도하는 것이 너무나 중요합니다. Por isso é muito importante que os membros da igreja sejam ensinados pelos pastores da igreja a orar pelo pastor. 나중에 Você que é pastor deve ensinar os membros da igreja a orar por você, e você que é membro da igreja não pode esquecer nas suas orações de orar pelo pastor. 나중에 시간이 있으시면 집에 가셔서 레위기 4장을 읽어보시기 바랍니다. 레위기 4장. Quando você tiver tempo, voltando para sua casa, para você compreender melhor isso, a hora que você tiver tempo, agora não dá, faça uma leitura do capítulo 4 de Levítico. Você vai entender bem o que eu estou te falando nesse sentido agora aqui. Levítico capítulo 4, não agora, quando você for para casa e tiver mais tempo. Irmão, pode fazer a pergunta. Boa tarde, meu nome é José Carlos. Eu gostaria de saber da opinião do preleitor aí. Durante tarde, manhã e noite, qual o melhor horário para se fazer uma oração? Na opinião dele. 기도하는 목사님 생각에 예. 기도하기 위해서 제일 좋은 시간이 예. 아침이냐 오후냐 저녁이냐. 예, 기도하는 시간이 언제가 좋으냐? 굉장히 좋은 질문하셨습니다. O irmão fez uma pergunta muito boa. 역시 이름이 좋으니까 좋은 질문하신 것 같습니다. Eu creio que o irmão fez uma pergunta boa porque o seu nome é José e José é um nome bom. 왜 제가 이름이 좋다고 그러냐면요, 성경에 요셉이 6명 나오는데 다 좋은 사람이에요. E o irmão não se esqueça, o irmão tem um nome realmente bom porque a Bíblia fala de 6 Josés. Tem seis Josés na Bíblia, 3 no Velho Testamento e 3 no Novo. Só que todos eles são bons, como você, né? 브레노 목사님이 제가 말하려는 내용을 다 미리 말해버렸어요. Eu acho que o pastor Breno já falou mais do que eu, já contou tudo para ele. Não contei não, só traduzir. 자, 언제 기도하는 것이 좋으냐? 그 질문했는데 굉장히 중요합니다. Qual o melhor momento para nós orarmos no dia? Uma pergunta muito boa que o irmão fez. 언제 기도하는 것이 안 좋은지에 대해서 말씀드리겠습니다. E para responder a pergunta do irmão, eu vou dizer para vocês quando não é bom. Qual que é a hora que não é bom a gente orar? 밥 먹고 나서 배가 부른 다음에 기도하는 것은 안 좋습니다. É ruim você ir orar e dobrar os seus joelhos para orar depois que você ficou com aquele barrigão cheio, que você já almoçou muito, já jantou muito, comeu muita pizza, e aí você vai querer orar e é uma hora muito ruim. 가급적으로 밥 먹고 난 다음에 기도하지 마시기 바랍니다. Eu quero que vocês não orem depois que vocês almoçar, jantar, comer pizza ou coisa assim. 왜냐하면 모든 에너지가 이 배로 갑니다. 정신이, 신경이. E eu digo isso porque fisiologicamente a gente aprende que quando a gente come, toma uma refeição, a nossa energia vai toda para o estômago, para a barriga aqui, para digerir o que a gente comeu. 그러니까 밥 먹고 난 다음에 기도하게 되면 결국 졸게 돼요. E aí, se você for querer orar depois que você almoçar, jantar, ao invés de orar, você vai acabar dormindo. 하루 중에 정신이 가장 혼미할 때가 밥 먹은 다음입니다. 하루 중에 가장 정신이 어지러울 때가 밥 먹은 다음이에요. O pior momento para você orar e o pior momento para tua cabeça estar boa para orar é depois que você almoça, janta, enfim, depois que você come. 그리고 그게 이제 밥 먹고 난 다음에 기도하지 않아야 되는 이유 중에 하나고요. 또 중요한 이유가 있습니다. E tem outra razão importante que a gente deve evitar orar depois que come. 밥 먹고 난 다음에 기도하면 하나님이 밥 다음이라는 의식이 있는 것입니다. Se você orar depois que come,
você vai acabar criando uma impressão sem querer dentro de você que Deus vem depois da comida. 예, 하나님이 더 중요합니까? 밥이 더 중요합니까? A comida é mais importante que Deus, né? Ela vem primeiro. Mas o que vocês me dizem? Qual que é mais importante, a comida ou Deus? O almoço ou Deus? 예, 그 다음에도 하나님이 더 중요하다. 예, 그렇기 때문에 밥 먹고 난 다음에 기도하면 안 됩니다. Pois é, por isso que você não deve orar depois que você almoça ou janta. 밥 먹기 전에 기도해야 됩니다. Você tem que orar antes de você almoçar, antes de jantar, antes de tomar café. 그 다음에 또 중요한 게 하나 있습니다. E tem outra coisa importante. 몸이 피곤하고 지쳐가지고 이 잠자기 전에 집중적으로 기도할 수 없습니다. E é muito ruim você orar quando você está muito cansado. Porque você trabalhou muito, correu muito, sei lá, por alguma razão. Você está muito cansado fisicamente. E aí é muito ruim você orar, entendeu? Não ora nessa hora, porque aí você não vai orar, você vai dormir também. 어떤 성도는 하루 중 좋은 시간을 다 쓰고 나서 잠자기 10분 전에 나 기도 안 했네, 기도해야지, 그렇게 기도하는 사람이 있습니다. Tem gente que gasta o tempo o dia inteiro em tudo que ele gosta, né? Quando ele está forte, está bom, faz tudo que ele quer, tal, corre, trabalha, faz, acontece. Quando chega a noite que ele não aguenta mais nada, né? Que ele não tem mais força para nada, está morto e cansado, 5 minutos antes de deitar para dormir, ele fala, nossa, eu preciso orar, agora é a hora de eu orar. Deixa eu dar um jeito de orar, agora é a hora de orar. 바로 기도하는 순간 잠나라로 가게 돼 있습니다. Parou? 그런 상태에서는 기도하는 순간 바로 잠자리로 들어갑니다. É claro que se essa pessoa for orar nesse horário, desse jeito, ela mal vai começar a orar e já vai dormir. 기도는 남은 시간, 그 다음에 지친 가운데 남은 힘을 하나님께 드리는 게 아니라 최고의 시간과 최고의 정신과 마음을 하나님께 드리는 것입니다. Isso é menosprezo da sua pessoa com Deus, entendeu? Você pegar o tempo que sobra para você, a hora que você está mais cansado, que você não aguenta fazer mais nada, e falar que dessa hora aí você vai dar 5 minutos para Deus. Isso é um menosprezo seu para com Deus. Você tem que pegar a melhor hora para você, a hora que você está mais descansado, a hora que a tua mente está mais própria, né? Mais descansada. Você tem que pegar essa hora e investir na oração. 결국 그런 얘기입니다. 최고의 하루 중 나의 컨디션이 가장 좋을 때 그때 기도하는 것입니다. Por isso, irmão, respondendo a sua pergunta, cada um de nós, para desenvolver da melhor maneira a oração, deve pensar qual é a hora que você está mais disposto no dia. Depende de cada pessoa. Então, se você está mais disposto de manhã, então ora naquele horário de manhã. Se no outro horário, no outro horário. Mas procura orar na hora do dia que você tem mais disposição. 아마 여러분들에게는 커피 한 잔 마시고 정신이 쫙 오를 때 하나님께 모든 정성을 올려드리는 기도하는 게 아마 최고일 것입니다. Eu acho que para vocês aqui nessa terra do melhor café do mundo, né? Depois que vocês levantarem e descansou bem à noite e tomar esse café tão maravilhoso que vocês têm aqui, eu acho que vai ser a melhor hora, porque vocês vão acordar e tá elétrico, tá ligado, né? Vai ser a melhor hora para orar. 가장 정신이 멀쩡할 때, 가장 힘이 넘쳐날 때, 그때 기도하시기 바랍니다. Quando a tua mente estiver, entendeu, irmão, mais descansada, mais acordada, quando o teu corpo estiver mais descansado, mais forte, é a melhor hora para você orar. 예, 그 정도만 더 질문하시겠지만 제가 갈 길이 멀기 때문에 요즘 Bruno, ele falou que não tem tempo e vai dar oportunidade só mais para uma pergunta, porque ele nem começou a palestra da tarde ainda, né? Então vai responder uma pergunta só mais e aí entrar na palestra da tarde. Dá o microfone para ele. É o seguinte, pastor. Eu não estou ouvindo direito. Quando o pastor, Eu não estou ouvindo. Acho que o microfone dela está desligado. quando o pastor cai em pecado, caso ele seja tentado, qual atitude deve a igreja tomar em relação a isto? Ao que aconteceu com o pastor?
불행하게도 그 예. 목사님이 예, 마귀의 시험에 들어가지고 예, 죄를 범해버렸어. 예, 예, 뭐 가늠했든지 아무튼 예, 죄를 예. 져버렸어. 예. 그럼 그때 교회가 어떻게 뭘 해야 되느냐? 아, 정말 굉장히 고통스러운 질문이네요. A senhora fez uma pergunta muito dolorosa, muito é uma pergunta muito sofrida, dura para eu responder. 일단 그 상황에서는 이 측은히 여기는 마음으로 하나님의 백성 모두가 하나님 앞에 기도의 자리로 나가는 것이 먼저 중요합니다. 교인들이 네, 그렇죠. 모든 사람들이 다. um momento desse é um momento que não só o pastor como toda a igreja tem que se prostrar diante de Deus e se prostrar diante de Deus em arrependimento, em oração, acima de tudo, em primeiro lugar. 하나님께서 보는 것은 죄를 목회자가 한 번 지느냐 두 번 지느냐 그걸 보는 게 아닙니다. Deus não olha acima de tudo se o pastor pecou uma ou duas vezes. 물론 경우에 따라서는 어떤 죄는 단 한 번도 범하면 안 지는 죄가 있습니다. E tem casos de pastores que não pecaram nenhuma vez. 죄가 문제가 되는 것은 회개할 기회를 줄 때 회개를 안 하고 그 죄를 계속 질 때 문제가 되는 것입니다. O grande problema do pecado, seja para o pastor ou para o crente, é quando ele não abandona aquele pecado, não se arrepende e não recua, não foge daquele pecado. O problema é quando ele continua na direção do pecado. 회개할 수 있는 기회를 가지도록 기도하고 하나님 불쌍히 여기십시오. 돌이키시도록 도와주십시오. 이러한 과정을 갖춰야 그게 치유가 되고 회복이 됩니다. Então o pastor ou membro ele tem que ser colocado num processo de restauração daquele pecado, de arrependimento daquele pecado, para que ele possa abandonar aquele pecado e voltar à pureza, à normalidade. 그렇지 않고 그거 한 번으로 해서 모든 걸 정리해 버리면 더 큰 혼란이 생깁니다. E na nossa igreja a gente fala passar por processo de disciplina, né? Ele tem de passar por um processo de disciplina que o traga ao arrependimento e ao abandono daquele pecado. 그 가운데 가장 중요한 부분이 누구의 약점, 죄를 가장 먼저 안 사람이 제일 많이 기도해야 됩니다. E o principal nesse momento aí é que a igreja ore muito por aquele pastor, para que ele possa chegar ao arrependimento, vencer aquele pecado, arrepender-se e abandonar aquele pecado. 그러지 않고 이 사람 저 사람 찾아다니면서 아 우리 목사님이 이랬대 우리 목사님이 이랬대 이렇게 되면 문제는 크게 되고 교회는 혼란에 빠집니다. Mas em geral, ao invés das igrejas caírem prostradas em oração, em choro, em clamor pelo pastor que pecou, para que ele se arrepende, ele volte para Deus e ele seja restaurado, o povo das igrejas sai e fica falando, nossa, o pastor pecou, e falando para o mundo todo, e criticando aquele pastor, falando mal dele, nossa, ele pecou, se entregou para o diabo, e ninguém faz o que realmente precisa, que era se prostrar e chorar diante de Deus, para que ele se arrependesse e voltasse para a normalidade, para a sua pureza. 예, 뭐 다 만족이 안 되겠지만 이 정도에서 멈췄으면 Tá bom, 좋겠습니다. então vamos terminar aqui, vamos para a palestra de Urucanha. 예, 오케이. 요약해서 오케이. 벌써 4시간. 예, 예, 예. 자, 우리 누가복음 11장 1절을 좀 보겠습니다. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 11. Lucas, capítulo 11. 11장. 1절, 11장 1절. 한 Lucas 절만. 11, 1. Lucas 11, 1. Lucas 11, 1. 11장 1절. 1절 하나만. 예. Só um versículo, Lucas 11, 1. Abra sua Bíblia e leia, por favor, Lucas 11, 1. 예, 이 말씀은 우리가 아까 오전 시간에 봤던 말씀입니다. Nós já vimos essa palavra hoje de manhã. 근데 이 말씀은 우리가 어떻게 실제적으로 기도의 사람이 되는지 좋은 예를 제시합니다. Mas eu gosto muito desse texto, porque ele nos ensina, ele é um exemplo muito bom, através do qual a gente pode aprender sobre como se tornar uma pessoa de oração.
제가 어제 저녁에 말씀드렸습니다. 예수님은 떠나가셨다고요. Ontem à noite eu disse para vocês que Jesus foi embora, deixou os discípulos. 제자들은 하도 기도하지 않았기 때문에 예수님은 기도하라고 말씀하지 않고 기다리라고 말씀하고 하늘로 올라가셨다고 그랬습니다. E eu disse para vocês que como os discípulos não oraram praticamente nada no tempo que estavam com Jesus, então ao invés de Jesus partir dizendo para eles, fiquem em oração até que chegue a promessa, Jesus disse apenas, esperem aí em Jerusalém até que chegue a promessa. 그들이 예루살렘에 머물며 기다리면서 무엇이 마침내 제자들로 하여금 기도하게 만들었습니까? Mas nós sabemos que eles ficaram lá em Jerusalém, no cenáculo, não simplesmente esperando o derramar do Espírito, mas eles ficaram em oração, esperando o derramar do Espírito. Agora eu quero perguntar para vocês, o que é que fez os discípulos esperarem em oração a promessa do Espírito? 바로 예수님의 기도입니다. O que fez eles esperarem em oração foi exatamente a oração de Jesus. 그들은 3년 동안 예수님의 기도를 보았고 예수님의 기도 소리를 들었습니다. Lembrem vocês que os discípulos tinham passado 3 anos com Jesus, vendo Jesus orar, vendo Jesus viver em oração. Eles viram isso na frente dos olhos deles, 3 anos. 그들이 눈을 감아도 예수님의 기도하는 모습을 보입니다. 기도하는 모습을 눈을 감아도. E bastava eles abrirem os olhos pela manhã, eles estavam vendo lá Jesus prostrado em oração. 밤새도록 예수님이 기도한 모습이 보입니다. Eles sabiam que Jesus fazia vigília e era capaz de orar a noite inteira. 오병이어 기적을 행한 후에 기도한 모습이 보입니다. Eles sabiam da oração de Jesus que multiplicou os pães e os peixes. 예수님이 높은 산에 올라가서 기도한 모습이 보입니다. Eles sabiam que Jesus subia ao monte e o propósito dele ao subir o monte era para orar. 길을 막아도 예수님의 기도가 그들의 귀에 들립니다. Né? 길을 막아도 예수님의 기도가 그들에게 들립니다. Mesmo que eles tapassem os ouvidos deles, eles ouviam a oração de Jesus, não tinha jeito. 바로 이것이 기도의 사람이 되는 비결입니다. Esse é o segredo de você se tornar uma pessoa de oração. 기도하는 사람하고 사귐으로 기도의 사람이 됩니다. É quando você torna-se amigo, se relaciona com afinidade com uma pessoa de oração, que você é influenciado e se torna uma pessoa de oração. 정말 기도하시기를 원합니까? Você quer realmente ser uma pessoa de oração como Jesus ensinou? Você quer? 교회 Vocês 안에 querem? 교회 안에 어느 분이 기도 많이 하는지 그분하고 사귀시기 바랍니다. Dá uma olhada assim bem cuidadosa na sua igreja e vê quem que é o membro lá da sua igreja que realmente ora. Descobre dentro da sua igreja qual a pessoa que realmente tem vida de oração. E aí vai atrás dessa pessoa imediatamente depois do congresso e fica bem amigo dessa pessoa, fica bem íntimo dessa pessoa. 아이가 언어를 계속 들으면서 배우듯이 기도의 언어는 기도하는 사람의 기도를 들으면서 기도를 배우는 겁니다. Assim como a criança vai aprendendo as palavras à medida que ela ouve papai e mamãe falando, se você ficar ao lado, tiver intimidade com uma pessoa que tem vida de oração, aos poucos você vai sofrer influência dela e você vai acabar caindo em oração também, desenvolvendo vida de oração também. 특별히 기도하는 사람하고 사귀어야 되는데 바른 기도하는 사람하고 사귀어야 됩니다. 바르게 기도하는 사람하고 사귀어야 됩니다. E especialmente você vai procurar uma pessoa de oração na sua igreja para ficar mais amigo dela, mais íntimo dela, mas você tem que ver se ela é aquela pessoa que ora corretamente como nós estudamos. Se ela é uma pessoa que tem vida de oração na palavra, não é? Uma vida de oração que anda junto com a palavra, o conteúdo da palavra. Observe isso. Não é qualquer uma, né? 이상하게 기도하는 사람에게 영향받으면 이상한 기도하기 때문에 그렇습니다. Se você for atrás de alguma pessoa estranha por aí, porque fala que a tal pessoa ora, você pode achar uma pessoa que está orando fora da palavra, orando errado, orando, sei lá, erroneamente. E aí você vai ficar desse jeito também, tome cuidado. 정말 기도하는 사람이 되길 원한다면 기도의 파트너가 있어야 됩니다. É muito bom, entendeu? Para ajudar a gente a orar, aprender a orar,
e desenvolver uma vida de oração, é muito bom ter um partner, um parceiro, uma pessoa parceira sua na oração, que ora junto com você, porque um empurra o outro, um incentiva o outro, um ajuda o outro. 예, 목사님하고 기도의 파트너가 된다면 굉장히 좋은 일이겠죠. Eu creio que se você se tornar parceiro do seu pastor na oração, acho que você vai ter um bom parceiro, né? Você se tornar parceiro do pastor. 아, 근데 여기 하나 조심할 게 있습니다. Mas tem uma coisa aqui que precisa ter cuidado. 기도의 파트너는 남자 여자면 안 되고 남자와 남자, 여자와 여자 이렇게 돼야 됩니다. E isso é uma coisa que vocês têm que ter muito cuidado por causa do pecado. A mulher tem que ter parceira de oração só mulher. E o homem parceiro de oração só homem, verdadeiramente crente, né? A mulher, uma outra mulher verdadeiramente crente, o homem, um outro homem verdadeiramente crente. Não pode aqui, porque vai desenvolver muita afinidade, não pode ser homem com mulher. 아, 물론 이 결혼한 부부는 남녀가 부부끼리 같이 기도할 수 있습니다. Claro que se tratar de um casal, né? Um casal da igreja devidamente casado, aí pode ser homem e mulher. 그러나 결혼한 사람이 부부 아닌 사람하고 기도 파트너 되는 거, 또 결혼 안 한 사람이 이렇게 남녀가 기도 파트너 되는 거는요, 사탄이 좋아하는 것입니다. Mas se principalmente uma pessoa que já é casada forma um parceiro de oração com uma outra pessoa, entendeu? Uma mulher casada cria parceiro de oração com outro homem, ou um homem casado cria parceira de oração com uma outra mulher, pode ter certeza que isso aí é o que o diabo mais gosta. 왜 그러냐면요, 기도가 목적이 아니라 연애가 목적이 되기 때문에 그렇습니다. E o diabo gosta muito disso aí, porque essa oração aí vai virar namoro e aquilo que vocês já sabem. 혹시 우리 여기 자매들 결혼하지 않은 자매들 가운데 어떤 형제가 찾아와가지고 아 자매하고 좀 기도하고 싶다고 얘기하면 절대 그 말 듣지 마세요. E eu quero deixar também umas palavras aqui sobre isso para as moças da igreja, né? Se de repente um moço da igreja vier procurar você e elogiar você e falar que gostaria de ter em você, que é uma moça da igreja, né? É uma parceira de oração, não acredite de jeito nenhum. 사단에 이용하고 우리를 미혹하기 때문에 사단의 미혹을 피하려고 기도하는데 왜 사단이 미혹하는 방향으로 우리가 들어갑니까? Ao contrário, diga para ele assim: que é isso? Você está querendo se entregar para Satanás? Você está querendo cair em tentação? Você está querendo se entregar para o diabo? É isso que você quer? Diga isso para ele. 그런 상황이 아니라면 교회에서 기도를 어떤 분이 할 때 그 열심히 기도하는 분 뒤에 앉아서 그분이 기도 끝날 때까지 같이 기도해도 됩니다. Veja na sua igreja a pessoa que realmente ora e ora corretamente dentro da palavra, e se aproxime dessa pessoa e faça dessa pessoa sua parceira, o seu parceiro. Veja com cuidado, mas faça isso. 어떤 분들은 자기가 열심히 기도할 때 뒤에나 옆에 누가 앉아서 그 기도들이 소리 듣는 것을 굉장히 싫어하기도 합니다. Às vezes você pode até não gostar de ouvir a oração daquela pessoa, achar que ela faz uma oração muito monótona, cansativa, fala besteira. Você pode até pensar isso. 기도하는데 누가 옆에서 기도 듣는다고 화내거나 신경질 내지 마시기 바랍니다. Nunca pense que uma pessoa que está orando sinceramente, está fazendo bobagem. Nunca pense isso. 누군가는 기도를 들어야 기도를 할 수 있다니까요. Você precisa, ao contrário, você precisa ter um parceiro desse, um exemplo desse, para estimular você a orar. 기도를 못하는 사람은 기도를 배우니까 좋고요. E é bom porque aí você vai começar a aprender a orar com aquela pessoa que já sabe orar. 기도하는 사람은 또 건강한 기도를 하니까 좋아요. 건강한 기도를 하게 되니까 좋아요. 건강한 기도. 예. E o mais especial nisso é que se você e essa pessoa estão nesse propósito de orar na palavra, orar corretamente, fielmente à palavra, o mais importante é que vocês vão se tornar pessoas espiritualmente saudáveis, pessoas que têm uma vida de oração saudável, ideal aos olhos de Deus. 여기 잠깐 말씀드리죠. 자, 내 기도를 누가 듣는다고 한번 생각해 보세요. Imagine quem poderia ouvir sua oração. 하나님만 듣는 것이 아니라 사람들이 들어요.
Imagine que não é Deus que está ouvindo a sua oração, as pessoas que estão ouvindo. 그럼 아무런 기도 하겠습니까? 아무런 기도 하겠습니까? 하나님도 듣고 주변의 사람들도 듣는데 E você sabe que as pessoas ao seu redor estão ouvindo a sua oração. Você vai orar sobre qualquer coisa? Sobre tudo na sua vida? Você vai orar? 욕심으로 가득 찬 기도는 그 상황에서 안 할 것입니다. Com certeza você não vai orar. 창피한 기도는 안 할 것입니다. Coisa que te envergonha, aqueles gostos absurdos que você tem, você não vai pedir. 아니 저 성도는 뭐 저런 거 가지고 기도의 수준 되게 낮으네 그렇게 평가를 받게 되겠죠. E se você fizer isso, muitas pessoas vão avaliar você como quem ora de maneira absurda. 누가 우리 주변에 있다는 것은 우리로 하여금 바른 기도를 하도록 절제하도록 만듭니다. O Espírito do Senhor opera em nós, em nossa fraqueza de não saber orar como convém, para que nós tenhamos domínio próprio dentro da oração. 또 이와 관련해서 우리 성도님들이 아셔야 할 부분은 기도 열심히 하는 분들은 너무 누가 주변에 있다고 반응하거나 신경을 내거나 화내면 안 됩니다. Não fique preso, entendeu? Totalmente preso e influenciado por pessoas que estão orando ao seu redor como se só elas fossem importantes. 나는 다른 것을 의식하지 않고 오직 내가 열심히 기도하고 있는데 하나님은 나에게만 은혜 주는 것이 아니라 내 주변에 있는 사람들에게도 그 기도를 통해서 은혜를 주셔요. E quando você desenvolver a sua oração, não imagine que só você vai ser abençoado, porque ali vai estar sendo abençoada a sua família, a sua igreja, o seu trabalho, tudo ao seu redor, por causa da oração, vai ser abençoado. 이것은 제가 미국에서 공부하고 있을 때 저희 교회에서 있었던 일입니다. Aconteceu uma coisa comigo quando eu fazia meus estudos nos Estados Unidos e eu orava. Aconteceu uma coisa na minha igreja. 한국인이 있는 곳에는 다 어디나 교회가 있습니다만은 Aonde vai coreano abre uma igreja. 한국 사람들은 새벽 기도를 합니다. E aonde coreano abre uma igreja, ele ora de madrugada. 미국에 있는 한인 교회들도 이제 새벽 예배를 드립니다. As igrejas coreanas dos Estados Unidos também oram toda madrugada. 미국 교회의 건물을 빌려서 사용하기 때문에 이제 매일 못 드리고 일주일에 한 번 정도 드립니다. Mas como muitas igrejas coreanas nos Estados Unidos fazem uso de uma outra igreja americana, não tem como usar todo dia de madrugada. Oram poucos dias ou um dia na semana só de madrugada. 그때 제가 미국에서 공부하면서 한인 교회를 섬겼습니다. E eu, como estava estudando no seminário lá dos Estados Unidos, eu fui servir uma igreja coreana. 저는 기도할 때마다 굉장히 열심히 뜨겁게 기도했습니다. E eu, quando eu oro muito fervorosamente. A maneira que eu gosto de orar, eu oro assim, com todo fervor. 저는 조용히 기도하면 졸기 때문에 큰 소리로 간절하게 늘 기도합니다. Eu sou muito abençoado por Deus, porque Ele me ama e me dá o sono. Então, se eu orar silencioso, como o presbiteriano gosta, eu acabo dormindo. 그런데 제가 열심히 기도하는데 이상하게 제 뒤에서 아멘, 아멘 소리가 들렸어요. Mas eu achava interessante porque eu ia para a igreja e na madrugada e ficava orando lá do meu jeito, né, com todo fervor, clamando a Deus. Eu achei estranho porque tinha umas pessoas lá orando de madrugada, uns outros irmãos coreanos. E eu, enquanto eu orava, em vez deles estar orando, eles ficavam só falando amém, 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 amém. 성도 둘이 제 기도를 엿들고 있었던 거예요. Aí eu comecei a olhar o que estava acontecendo e notei que tinha dois irmãos da igreja que vinham só para ficar escutando a minha oração e ficar falando amém, 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 amém. 그래서 제가 화가 되게 많이 났어요. 화가 많이 났어요. Nossa, eu fiquei muito irado com eles, eu fiquei louco com eles. 아니 자기 기도는 하지 남의 기도나 엿듣고 있어. E eu falei que vocês têm que fazer a oração de vocês, vocês têm que orar a oração de vocês. Por que vocês vêm aqui, ficam aqui toda vez só ouvindo a minha oração? Tá louco? 기도 안 하려면 빨리 집이나 가지. 그냥 뭐 하고 있는 거야? E eu falei para eles, se for para você vir aqui só para ouvir a minha oração e não orar, é melhor você ficar na sua casa, não vem mais aqui. 그래서 속으로 기도해. 하나님 저도 빨리 집에 가게 해주세요. 혼자 기도하게. 빨리 집에 가게 해주세요. E aí eu comecei a mudar a minha oração. E quando acabava o culto, que eu começava a clamar a Deus, eu já clamava assim: Senhor, manda esses para casa. Senhor, manda esses dois para casa. Manda esses irmãos para casa. Não deixe eles aqui, Senhor. 그런데 집에 안 가요.
eu achei estranho porque eu pedi com todo fervor a Deus, como eu orava sempre, para Deus mandar aqueles irmãos para casa, e eles não saíam de lá. 그들이 사이에 질라. 언제까지 거기 있냐면 제가 기도를 마치고 떠날 때까지 같이 있어요. E eu estava muito nervoso porque eles não saíam até eu acabar. Eles ficavam lá até eu acabar, falando amém, 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 até eu acabar. E só quando eu acabava a oração que eles iam embora. 저는 그때까지도 기분이 나빴고 하나님의 기도를 통해서 어떻게 역사하는지 몰랐어요. Nossa, eu estava muito bravo, muito irado, e eu estava reclamando com Deus, eu estava assim, como é que fala? Muito bravo. Eu estava muito estressado, muito nervoso. 예. 그런데 이제 교회에 어느 이 담임 목사님이 이런 말씀을 하셨어요. 새벽 예배할 때. Mas um belo dia aconteceu uma coisa, o pastor da igreja, na hora que ele dirigia o culto, que faz um culto curtinho e depois faz aquele tempo de clamor à vontade, né? O pastor da igreja, na hora que ele estava dirigindo o culto da madrugada, falou uma coisa assim: 새벽 예배 끝나고 교역자들은 각 부서의 방에 가서 기도하세요 그랬습니다. 각 부서의 방에 들어가서 기도하라고. O pastor falou assim: quem for seminarista, obreiro aqui da nossa igreja, quando acabar o culto de oração, acabar o nosso culto aqui que abre a reunião de oração, não fique aqui, vá para o seu departamento, feche a porta lá no seu departamento e faça a sua oração lá. Aqui vai ficar só os irmãos da igreja, que não são obreiros da igreja. 그래서 저는 굉장히 기분이 좋았어요. Nossa, eu fiquei muito contente. 내 기도를 엿듣는 사람이 없으니 얼마나 좋을까. E eu fiquei pensando, puxa, como vai ser bom ir lá para o escritório do meu departamento, eu orando sozinho lá e sem esses irmãos danados aqui perto de mim. 그래서 목사님 감사합니다, 감사합니다 그런 생각을 가졌어요. E no meu espírito eu comecei a agradecer o pastor. Pastor, muito obrigado. Pastor, muito obrigado. Pastor, muito obrigado. 그런데 두 분 성도님이 저한테 찾아왔어요. Mas aí, de repente, naquele dia, quando acabou tudo e que eu fui embora, foi estranho porque quando eu saí da igreja para ir para casa, aqueles dois irmãos vieram correndo atrás de mim. 우리 부서에 가서 기도하지 마시고 본당에 돌아와서 기도해 주세요. 돌아와서 기도해 주세요. E eles me pegaram pelo braço e falaram assim: irmão evangelista, porque ele era ainda evangelista, né? Não ouve o pastor, pelo menos você não ouça o pastor, fica lá na igreja orando, fica lá na igreja orando, não vai lá para o quarto do seu departamento se trancar lá. 그러면서 제가 기도할 때마다 하나님이 얼마나 큰 역사였는지 저한테 얘기를 한 거예요. E aí, para minha surpresa boa, eles, pela primeira vez, eles falaram quanto Deus estava operando na vida deles, através da minha oração. Por ouvir a minha oração, o quanto Deus estava transformando a vida deles. Eles deram um testemunho para mim ali, onde põe o carro? No estacionamento. Eles deram um testemunho para mim ali no estacionamento da igreja, eles deram um testemunho ali no estacionamento da igreja para mim que me quebrou no meio. Eles me quebraram no meio. 이게 굉장히 중요한 얘기입니다. Isso é uma coisa importante. 여러분들의 자녀들이 기도의 사람 되기를 원하십니까? Você quer que os seus filhos sejam pessoas de 자녀들이 oração? 있는 데서 기도하시기 바랍니다. Observe onde os seus filhos estão na sua casa, onde eles podem ver você e comece a orar ali para eles verem você orando. 자녀들이 여러분의 기도를 들을 수 있도록 기도하기 바랍니다. Ore com a voz audível para que os seus filhos possam entender o que você está falando na oração. 아이들이 자는 방에 들어가서 기도하고 축복하고 하나님이 아들, 딸 사랑하니 감사합니다. 위대한 인물로 세워주시니 감사합니다. 기도하시기 바랍니다. E quando você também viver lá na sua casa com os seus filhos, não só tem esse tempo de oração num lugar, numa altura que eles ouçam, mas todo dia, vá pelo menos uma vez por dia para o quarto dos seus filhos e faça uma oração por eles, bem fervorosa, com palavras que eles possam entender, com eles junto ali acordado, e bem fervoroso e de uma maneira que eles entendam. 시간이 되면 자녀들이 기도의 사람이 되고 바른 기도의 사람이 됩니다. Com o tempo, os seus filhos vão virar pessoa de oração e vão orar corretamente como você ora também, porque eles vão imitar você na oração. 아이들은 엄마 아빠의 기도를 하나님이 들으신 걸 처음 하면 하나님이 이렇게 응답하시는구나, 나도 기도해야 돼, 그렇게 됩니다. E eles vão
ter umas coisas tremendas acontecendo na vida deles, porque eles vão ver que coisas que você ora, Deus vai fazer. E eles vão falar: nossa, minha mãe orou por aquilo e Deus fez aquilo. Meu pai clamou no meu quarto por aquele assunto. Nossa, e Deus respondeu. Nossa, eles vão ser impactados pela ação de Deus na sua família, por causa da sua oração, entendeu? Lembrando da sua oração. 여러분이 기도의 사람이라도 자녀가 여러분 기도하는데 못 들어오게 하고 기도 못 듣게 하고, 야, Peraí, 너 나 deixa eu 기도하는데 ficar 여기 왜 perto, 와? senão não tem jeito. Peraí. 다시 말하세요. 예. 기도하는 방에 아빠 기도하는데 너 이거 오지 마. 너 저쪽으로 가. 그렇게 하지 마세요. Nunca, jamais, quando você for orar na sua casa, pega seu filho e sua filha e fala: ó, vai ali para o quarto, vai ali para a cozinha, para aquela sala que a gente vai ficar aqui em oração. Jamais faça isso. Ao contrário, deixa eles ali aonde você vai dobrar o joelho e clamar. 예수님의 제자들이 예수님의 기도 듣고 기도의 사람이 되지. 우리 아들 딸들이 우리의 기도를 듣고 기도에 하나님이 응답하는 걸 보고 나도 기도해야지. 그렇게 되는 것입니다. Não se esqueça que os discípulos se tornaram pessoas de muita oração, porque Jesus orava no meio deles o tempo todo. Eles não oravam nada, não sabiam orar, mas Jesus estava ali orando, clamando, voz audível, clamando no meio deles o tempo todo, por anos. E eles viram isso. Por isso que eles se tornaram pessoas de oração. Isso vai acontecer com seus filhos. 특별히 우리 부모님들은 이 아이들이 우리 엄마는 항상 이 시간 기도해, 항상 이 시간 기도해, 기도 내용이 이런 거야, 이런 걸 깨달을 때 반드시 기도의 사람이 됩니다. O seu filho e a sua filha, entendeu? Eles vão acabar falando assim: minha mãe ora nesse horário, meu pai ora nesse horário, e toda vez que o meu pai ora, ele ora por isso, 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 e isso vai influenciar ele vai ver como Deus opera, e ele vai acabar orando junto. 근데 이게 얼마나 놀라운 역사냐면요, 기도를 아이들이 알아듣지 못해도 하나님의 성령이 역사하기 때문에 영향을 줘요. E o mais incrível disso tudo é que muitas das suas orações, por mais que o seu filho e a sua filha desprezem, ou nem não liguem, né, ou façam de conta que não entendeu, como vai ter ali naquela hora uma ação poderosa do Espírito Santo, eles vão ser influenciados de alguma forma. 기도가 우리 자녀에게만 영향을 주는 것이 아니라 다른 지체들에게도 영향을 주고요, 우리 이웃에게도 영향을 줍니다. E as suas orações vão influenciar além da sua casa, dos seus filhos, entendeu? As suas orações vão começar a penetrar na casa dos seus vizinhos e vão atingir até seus vizinhos. 저는 이 사건을 지금도 잊지 않는데요, 제가 미국에서 공부하면서 1층에 살았습니다. Eu nunca mais esqueço disso que aconteceu comigo quando eu estudava nos Estados Unidos. Eu morei num lugar que eu morava no andar térreo, no primeiro andar. 그리고 2층에는 백인 할머니가 살았습니다. E no andar de cima, no segundo andar, logo no segundo andar sobre mim, morava uma vovó americana, uma senhora americana idosa. 백인 할머니가 남편 없이 자녀 없이 혼자 저 바로 우리 윗집에서 살았는데요. E essa senhora morava sozinha naquele apartamento em cima do meu. 아까 제가 말씀드렸죠. 저는 기도할 때 조용히 기도 못 한다고요. Vocês lembram que eu falei para vocês que eu gosto de orar em voz audível, né? Eu gosto de orar clamando, né? 그 열심히 뜨겁게 기도합니다. 큰 소리로 기도합니다. Eu me esforço muito nas orações. Eu sempre tive esse jeito. 제가 1층에서 기도하니까 기도가 위로 올라가려면 어디로 올라갑니까? E então, à medida que eu orava no primeiro andar, minha oração subia lá para cima, não sei até que andar. 2층으로 올라가서 하나님 보좌로 가지 않습니까? E eu tenho certeza que a minha oração subia para o segundo andar, para o terceiro e subia até para o trono de Deus nos céus. 그런데요, 하루는 제가 가만히 생각해 보았습니다. Um dia eu pensei, 아니 내가 한국 사람이 돼가지고 미국에 와가지고 이렇게 이웃집에 이렇게 소음을 전해주면 어떡하냐, 이렇게 좀 걱정이 됐어요. Aí eu comecei a pensar assim: meu Deus, eu vim da Coreia aqui, estou morando aqui na América, em prédio de americano. Se eu ficar orando assim, eu vou causar distúrbio na casa dos americanos. Eles vão me denunciar, vão chamar a polícia, coisa assim. 제가 한국말로 기도하는데 미국 할머니가 뭐 알아들을 게 뭐예요? Eu orava só em coreano, né? O que a vovó americana ia entender? Não ia entender nada. 그래서 제가 하나님께 기도해서, 하나님, 제가 여지껏 위에 있는 백인 할머니에게 손해를 끼치고 힘들게 했는데 내가 이제 오늘부터 조용히 기도하겠습니다, 그랬어요. E aí eu falei com Deus e falei que
Deus compreendesse, porque eu ia mudar a minha maneira de orar, para não ficar atribulando a vida daquela vovó no andar de cima, né, daquela senhora, para não ficar causando desconforto para ela. E eu disse para Deus que ia passar a orar em silêncio. 그래서 매일 정한 시간에 조용히 아무도 모르게 기도했습니다. E assim, depois, todos os dias, naquele horário que eu determinei para estar em oração, eu dobrava o joelho e orava bem em silêncio, bem silenciosamente, para não atrapalhar a vida de ninguém. 그런데 어느 날 그 백인 할머니가 저희 1층에 찾아오셔서 저를 찾았어요. E aí, de repente, para minha surpresa, passaram alguns dias e lá chega aquela vovó batendo no meu apartamento. 너희 집에서 얼마 전에는 아름다운 소리가 나고 그 소리가 날 때마다 나는 마음이 편안하고 행복했는데 요즘 그 소리가 너희네 집에서 안 나온다는 거예요. E aí eu abri a porta para ela, atendi, sim senhora, e ela virou para mim e falou assim: aconteceu muito aqui, muitos dias seguidos que tinha uma oração forte aí na sua casa, no seu apartamento, e eu ouvia lá de cima e eu estava tão feliz, me dava segurança no meu espírito. Nossa, eu estava me sentindo tão bem. Essa oração acabou, não tem mais? 그러면서 할머니가 제발 그 아름다운 소리 내달라고 하는 거예요, 저한테. E aí ela falou assim: por favor, procure essa pessoa que estava orando aí e clamando assim desse jeito. Por favor, peça para ela não parar, peça para ela continuar. 저는 그때 깨달았어요. 우리 하나님이 내가 한국말로 하는 기도를 통해서 위에 사는 할머니에게 은혜를 주셨구나. E aí eu falei para ela: tá bom, senhora, tá bom, eu vou falar com essa pessoa. Aí ela foi embora, eu fechei a porta, eu falei: nossa, quando eu orava clamando, eu pensei que eu estava atrapalhando a vida das pessoas aqui, que ia me denunciar, coisa assim. Nossa, eu estava abençoando tanto, puxa, a graça de Deus estava caindo sobre essa senhora. 그래서 저는 어쩔 수 없이 할머니가 큰 소리, 아름다운 소리 내달라고 하니까 부탁하니까 제가 예 알겠습니다 그랬습니다. E mesmo assim eu fiquei com receio, porque lá nos Estados Unidos não pode de jeito nenhum atrapalhar o vizinho. E aí eu continuei orando em silêncio, e ela ficou me esperando fora de casa, e quando eu chegava em casa ela falava: por favor, continua fazendo aquela oração. O que aconteceu? Quem que fazia? Fala com essa pessoa aí na sua casa. Por favor, pede para ela continuar orando daquele jeito. 그래서 저는 그 집에서 할머니가 돌아가실 때까지 아주 자유롭게 행복하게 기도했습니다. Aí eu falei: eu acho melhor eu voltar ao que eu era mesmo, que eu também não estava sentindo bem. E aí eu voltei a orar, aí eu orei muito mais fervorosamente ainda. E aí ela me encontrava com o sorriso até aqui, e aconteceu uma coisa incrível, que eu continuei orando assim com todo o fervor. Ela era uma mulher crente, né? E eu acabei orando assim até o dia que ela morreu. 근데 무슨 일이 일어난지 아십니까? Você pode imaginar isso? 할머님이 돌아가셨습니다. Chegou o dia que ela morreu. 그런데 할머님이 돌아가시면서 유언을 했어요, 저에 대해서. Mas aconteceu uma coisa incrível, eu não sabia, porque no dia que ela morreu, antes dela morrer, ela deixou uma carta escrita. 그 아들이 와서 이렇게 모든 것을 정리를 하면서 저를 부르더라고요. O filho dela veio lá no apartamento arrumar as coisas dela para fazer o enterro e viu a carta. Quando ele viu a carta, ele desceu lá no meu andar, que era uma carta falando a meu respeito, e me chamou. 할머니가 유산을 정리하는 가운데 저에 대해서 어떻게 유산을 줘야 되는지 거기 유언의 내용에 들어있다는 거예요. 유산 목사님한테 주는 거? 예. 무슨 유산인데? 그러니까 얘기를 해요 먼저. Ela escreveu uma carta sobre algumas posses que ela tinha, sobre para quem tinha que deixar. 그 유언의 내용이 뭐냐면요, 할머니가 살던 집에 있는 모든 가구들을 요 밑에 집에 있는 한국 학생에게 주라는 것이었어요. E ela escreveu que a casa dela ali e todos os móveis que tinha naquela casa era para ser dado para aquele evangelista que estava embaixo. 침대도 주고 냉장고도 주고 세탁고도 주고 식탁도 주고 다 주라는 거였어요. E eu sofria muito com a minha esposa, que a gente não podia pagar aluguel, não tinha dinheiro para comprar geladeira, fogão, não tinha nada em casa, e de repente a gente ganhou tudo. 그런데 그 아들은 너무 당황해가지고 어떻게 우리 엄마가 저 한국 학생이 다 주라고 그랬나 이해를 못했어요.
o filho dela nem conseguia entender. Nossa, mas como que a minha mãe, por que será que a minha mãe resolveu dar tudo à casa dela, os móveis, tudo para esse aluno que chegou lá da Coreia, esse menino chegou lá da Coreia, minha mãe resolveu dar tudo para ele, que estranho. 자기 그 아들이 볼 때는 어떤 물건은 쓰레기통에 버려야 될 것도 있었어요. E tinha coisa dentro do apartamento que dava para jogar fora também. 유언이니까 다 가져가라고 그러기가 좀 민망하잖아요. Mas ele ficou meio assim porque ela escreveu que era para dar tudo. 그러니까 필요한 것만 가져가세요. 그렇게 저한테 부탁하더라고요. E ele então falou para mim, melhor o senhor separar o que o senhor precisa, né? O que não precisa eu mesmo posso me encarregar de jogar fora. 그때는 제가 미국에 공부하러 간 지 얼마 안 돼가지고요. 가구가 아무것도 없었어요. 저희 집에. Mas acontece que a gente estava conversando na casa da mãe dele e ele não sabia que na minha casa não tinha nada, que eu tinha acabado de chegar nos Estados Unidos. Era um estudante da Coreia, pobre, e ele não sabia que eu não tinha nenhum móvel, nada. 하나님께서는 그 할머니를 통해서 제가 유학 생활에 필요한 모든 가구를 다 주셨어요. E aí então aconteceu isso, que eu cheguei nos Estados Unidos e meses depois, como isso aconteceu, eu ganhei toda a mobília, casa, tudo que eu precisava para estudar lá, de uma vez, sem imaginar. 나 한 사람이 신신하게 기도의 사람이 되는 게 엄청나게 중요한 것입니다. Por isso é muito importante, entendeu? Quando você, uma pessoa só, você se torna uma pessoa de oração. E é muito importante quando você é sinceramente uma pessoa fervorosa na oração, como a Bíblia diz. Isso é muito importante. 그 한 사람으로 인하여 가족이 복을 받고 이웃이 복을 받고 교회가 복을 받는 것, 기도의 사람들이 되는 거죠. Se você se tornar, você individualmente, essa pessoa sincera, fervorosa na oração, você vai ser abençoado, a sua família vai ser abençoada, os seus vizinhos vão ser abençoados, a sua igreja vai ser abençoada, sua cidade abençoada, tudo ao seu redor vai ser abençoado. 하나님께서는 여러분들 가운데 그런 분들이 일어나기를 원하십니다. Eu desejo de todo o meu coração que entre vocês aqui que estão participando desse congresso, possam surgir muitas pessoas assim. 누군가는 아무도 기도하지 않을 때 혼자 기도해야 됩니다. Mesmo que ninguém ore ao seu redor, comece você. 그 기도하는 한 사람을 통해서 가정을 복되게 하고 교회를 기도하는 교회로 만듭니다. Porque através de você, só uma pessoa, através de uma só pessoa, que é você, vai começar a acontecer todo esse avivamento do Espírito, essa obra tremenda de Deus. 저희 교회에는 그렇게 기도하는 분이 두 분이 계십니다. Na minha igreja, lá em Seul, eu tenho duas pessoas de oração assim. 저희 교회에는 새벽 예배가 5시 반에 있습니다. Nossa igreja tem todo dia culto de oração da madrugada às 5 horas. 주일날만 빼놓고 월요일부터 토요일까지 6번 있습니다. É a semana toda. 그런데 5시 반에 새벽 기도가 시작되는데 두 분의 성도님이 항상 예배 1시간 전에 나오십니다. Na verdade, o culto de oração começa, eu falei 5, né? Começa às 5:30. Mas é incrível que esses dois irmãos, eles chegam na igreja às 4:30, chegam 1 hora antes de começar o culto. 5시 반에 예배를 드리는데 항상 4시 반이면 두 분이 나오셔요. O culto começa às 5:30, mas deu 4:30, eles estão lá todo dia. 자, 그분들을 통해서 하나님이 어떻게 역사하는가 보시죠. Olhe só para você o que Deus está fazendo. 아니 성도님들이 두 분 예배 1시간 전에 나오는데 목사가 나갑니까 안 나갑니까? 기도하러. Dois simples membros da igreja estão chegando 1 hora antes do culto para orar. O que vocês acham? O pastor da igreja vai chegar ou não? 담임 목사님 제가 기도하러 나갑니까 안 나갑니까? Aquele que é o pastor titular da igreja, que sou eu, o que vocês acham? Vai chegar 1 hora cedo junto ou não? 당연히 나가죠. Claro, é óbvio que a gente vai chegar 1 hora mais cedo. 어떤 때는 우리 성도님이 저보다 먼저 나갑니다. Às vezes um deles ganha de mim e chega primeiro. 어떤 때는 제가 먼저 나갑니다. Só que muitos dias eu ganho deles e chego primeiro. 왜? 기도의 경쟁자가 있으니까 기도의 자리에 빠질 수가 없는 거죠. É muito bom você ter uma pessoa que compete com você na oração assim. 저는 그 두 분 성도 때문에 얼마나 행복한지 모릅니다. 그 두 분 성도 때문에 너무나 행복합니다. Vocês nem fazem ideia. Quando eu olho na igreja, quando eu estou na igreja e vejo aqueles dois irmãos, eu morro de felicidade.
하나님께서 저에게 얼마나 큰 행복을 주시냐면요, 하나님을 언제든지 만날 수 있는 행복을 주셨어요. E toda vez que a gente se encontra, nossa, a gente sente uma felicidade automática. 저는 그분들 때문에 세계 어느 나라 가든지 새벽 4시에만 일어납니다. Eu posso estar pregando em qualquer país do mundo. Eles falaram, pastor, o senhor pode estar pregando em qualquer lugar do mundo, no Brasil, Manhuaçu, onde for. Quando der 4:30, nós vamos estar de joelho aqui clamando pela sua pregação. 예, 한국과 브라질은 12시간 차이입니다. A Coreia tem 12 horas de diferença com o Brasil. 예, 저는 여기 와서도 오늘 새벽 4시에 일어났습니다. Hoje, aqui também, eu estava lá de joelho no hotel às 4:30. 브레노 목사님 못 일어나더라고요. Pastor Breno não conseguiu levantar. 저보다 먼저 잤는데도 못 일어나요. Ele dormiu junto comigo e não conseguiu levantar. 그래서 잠자는 것을 방해할까 봐 저는 창문 열고 밖에 나와서 밖을 내다보면서 이 도시를 축복하면서 기도했어요. E aí eu fiquei com medo de atrapalhar o sono dele, né, que ele tinha que me interpretar o dia inteiro, né, porque ele precisa dormir mais tempo que eu durmo menos tempo que ele normalmente. Então, para não atrapalhar o sono dele, tem uma varanda lá no quarto do hotel que a gente está. Eu saí para fora, fechei bem a porta da varanda, fiquei do lado de fora, olhei para Manhuaçu, erguei minhas mãos e fiquei orando para Deus abençoar Manhuaçu, aqui a cidade de vocês. 여러분이 새벽 4시에 대통령을 찾아간다 그러면 그 수위가 허락하겠습니까? 미쳤다 그러지? 새벽 4시에 대통령 찾아가면 수위가 허락해 줘요? 미쳤다 그러지? Se você for à casa do presidente Bolsonaro 4 horas da manhã e falar que quer encontrar o presidente, o que você acha que o porteiro do prédio vai dizer para você? 새벽 4시에 이웃집 찾아가서 여보세요 도와주세요. 그 사람 도와줘요? Vai falar que você está louco, né? E se você for na casa do seu vizinho 4 horas da manhã, bater na porta dele e pedir uma ajuda, será que ele vai levantar para vir te ajudar? 미쳤다 그러죠. O teu vizinho vai falar lá de dentro, coitado, esse está louco, esse está louco. 우리 하나님 어떤 하나님입니까? E o nosso Deus, o que vocês acham que o nosso Deus faz? 어느 시간에도 놀라고 그러잖아요. O nosso Deus vem ao nosso encontro em qualquer hora. 야야 나 자는 시간이야. 나 일어날 때 와. 그렇게 하나님 말씀하지 않죠. 하나님은 주무시지 않으니까. Deus não fala assim, ó, pode dormir, dorme, quando você acordar, você vem me procurar. Ele não fala assim. Ele fala que te recebe qualquer hora. Qualquer hora que você vier, ele te recebe, porque Deus não dorme. 나 지금은 바빠. 나중에 안 바쁠 때 와. 그렇게 하지 않죠. Deus não fala assim, não, eu estou ocupado, agora eu estou ocupado. Por favor, venha depois, quando eu não estiver ocupado, você vem falar comigo. 그런 하나님을 만나고 누리는 기쁨이 기도의 기쁨입니다. Encontrar esse Deus que nunca está ocupado, que nunca dorme, que você pode encontrar em qualquer tempo, em qualquer momento, é uma alegria indizível, é uma felicidade muito grande. 이런 은혜를 누리고 이런 기도의 자리에 나가는 성도님들 되기를, 목사님들 되기를 주님의 이름으로 간절히 바랍니다. Eu desejo e oro de todo o meu coração para que cada um de vocês, cada pastor que aqui está, se torne assim verdadeiramente uma pessoa de oração. 나 한 사람이 기도의 자리에 나와서 목숨 걸면 몇 년이 지나면 반드시 그 공동체는 기도의 공동체가 됩니다. E se você realmente fizer um voto, não é, de apostar sua vida na oração, que você vai começar uma vida de oração, vai começar a acontecer coisa tremenda na sua vida. 그런 성도님들이 마음속에 일어나기를, 마음에 결단하시기를 주님의 이름으로 축원합니다. Eu abençoo em nome de Jesus aqueles que hoje aqui fizerem esse voto de desenvolver uma vida sincera de oração, de coração, não porque eu estou falando, mas aqueles que fizerem sinceramente, humildemente, de todo o coração. 이 말씀을 맺겠습니다. 저녁에도 나오셔야 되기 때문에 Eu vou terminar minha palavra porque vai ter outra pregação à noite, né? Tem mais uma vez à noite. 기도 이거 하나만 하십시다. 예? 기도 하나만 하십시다. Vamos falar mais, só uma coisa mais sobre oração. 나 기도의 사람 되겠습니다. 기도의 제물이 되게 도와주세요. Eu quero que vocês orem agora para que Deus ajude vocês e Deus dê força para vocês, cada um de vocês se tornar uma pessoa de oração. 하루 중 가장 좋은 시간에 가장 정신이 멀쩡하고 또 이 힘이 넘쳐날 때 나 기도하겠습니다. Eu quero que você diga para Deus, Senhor, né, como o irmão José perguntou, Senhor, a hora que eu estiver mais descansado, que a minha cabeça estiver melhor, vai ser a hora que eu vou colocar a minha hora de oração.
그런 일이 일어날 때 이 주변의 모든 교회들이 복을 받고 가정들이 복을 받고 예수 믿는 사람들이 가득 차게 될 것입니다. Se vocês começarem essa vida de oração assim, todas as igrejas aqui representadas vão ser tremendamente abençoadas. Todas as famílias de vocês vão ser tremendamente abençoadas. A cidade de vocês vai ser tocada. 예, 우리 같이 기도하십시다. Eu gostaria que nós pudéssemos orar juntos. 기도 인도하십시다. Quem puder ficar de joelho, pode ficar de joelho. Quem quiser ficar sentado, tiver dificuldade, né? Para ficar de joelho, pode ficar sentado mesmo. Quem quiser ficar em pé, pode ficar em pé. Um irmão para tocar o teclado aqui, por gentileza. Só o teclado, não precisa mais nada não, só o teclado. E eu gostaria que nós orássemos, para que cada um de nós pudesse ser essa pessoa. Eu gostaria que você orasse e pedisse a ajuda de Deus para ser essa pessoa. Ore e peça a graça de Deus, peça o favor de Deus para você se tornar essa pessoa. Você que é pastor, ore e peça a ajuda de Deus para você se tornar esse pastor de oração, esse homem de oração. Peça que Deus, como o Deus, o seu Deus, te dê graça para você ser um pastor de oração, missionário de oração. Vamos orar juntos. Todos juntos podem orar. Erga a sua voz.